Hoje a gente vai falar de obesidade, e especialmente obesidade infantil. Como que a gente sabe se a gente tem dentro da nossa casa uma criança obesa? Quais são os primeiros passos que a gente deve tomar para poder prevenir que aquela criança sofra no futuro? Como fazer isso sem acabar caindo num desgaste com seu filho, discutindo, causando algo que possa até piorar essa relação dele com os alimentos? Vou dar uma dica muito importante sobre as lancheiras. A gente vai falar sobre aquilo que deve e aquilo que não deve ter nas lancheiras. E mais importante de tudo, como que a gente leva para dentro da nossa casa, para a mesa, um alimento saudável e que vai ser aceito pelo seu filho. Então tem vários truques para a gente poder servir à mesa um alimento saudável sem que ele pareça ter aquela cara que geralmente as crianças sempre dão aquele eca pra gente e não querem experimentar de jeito algum. Então vamos conferir esse programa que está muito bacana e a gente vai falar hoje sobre saúde. Vem comigo! Você sabia que um alimento tem de ser oferecido mais de 6 vezes a uma criança, mesmo que negado na primeira, na segunda e na terceira vez? Sim, a gente sempre fala dessa insistência na fase infantil. Para quê? O alimento ele tem que ser oferecido em diferentes versões. Vou dar um exemplo, morango. A gente primeiro serve o morango picadinho, e aí se a criança não gostou, a gente tenta dar para ela uma outra versão, morango batido com frutas. E aí, se ela não gostou, a gente vai para persistência de novo e serve morangos com cereal. Se ela não gostou, a gente serve morango com frutas, né, batido na água como suco, e quem sabe aí você vai ter uma surpresa. Então é bacana frisar isso desde os primeiros anos dessa criança. Para quê? Para que você aumente o leque, as opções dela, principalmente quando a gente fala de alimentos saudáveis. Frutas, legumes, grãos integral, isso faz parte da família, é a vovó, é a mãe, os tios, todos esses parentes que têm que ajudar. Importante falar que não é adequado a gente insistir de maneira bruta, falar alto com a criança ou no momento em que a gente está comendo, tá na hora do almoço, todo mundo reunido, ficar pressionando porque aquele momento onde todo mundo se reúne para comer tem de ser um momento agradável. Então a missão dos pais nessa fase da vida da criança é muito importante. Então o pai, a mãe e toda a família tem que colaborar nesse aspecto. Eu sei que hoje em dia uma das coisas que mais prejudica nessa questão do sobrepeso, que é uma coisa que cada vez a gente tem uma expectativa pior, estima-se que em 2025, se a gente não fizer hoje as mudanças, a gente pode ter aproximadamente 77 milhões de crianças obesas e com sobrepeso. É um número muito alarmante e a gente tem que tomar muito cuidado, porque crianças hoje que sofrem de obesidade, mais para frente elas podem ter outro problema de saúde, todos aqueles problemas que estão relacionados à obesidade, como hipertensão, diabetes, problemas nas articulações. Para nenhuma criança, para nenhum adulto e para nenhum idoso é agradável portar tudo isso que a gente falou agora. Então eu vou falar de uma coisa muito importante para você, mamãe e papai, já ir modificando se isso fizer parte da rotina do seu filho. Sedentarismo está totalmente por fora. Primeiro que são crianças e crianças têm uma energia dentro delas que tem de ser liberadas. E o que acaba causando muito sedentarismo hoje em dia é esse mundo virtual que as crianças acabam fazendo assim, daquilo todo o seu dia. Então, um curto prazo que elas estão na escola, elas já estão sentadas, muitas vezes as atividades físicas não acontecem diariamente e aí chega a casa, almoça, senta no computador e fica por horas ali parado e isso não é bacana. Então, cabe aos pais matricular seu filho em várias atividades. Se você perceber que ele estiver negando, não querer fazer atividade, observa se é porque realmente ele não gostou daquela atividade ou se é porque ele prefere ficar no computador. Então a gente tenta variar a atividade, levar ele no futebol, levar ele na natação, levar na dança, até ele encontrar um esporte onde ele se identifique. Outra questão que infelizmente tem agravado muito essa questão da obesidade e do sobrepeso são os fast foods. Cada vez mais a gente trabalha, cada vez mais a gente cuida menos da gente, da nossa alimentação, acaba fazendo todas as refeições na rua e na rua, infelizmente, os alimentos que são oferecidos para a gente são muito ricos em caloria, muito rico em gordura e principalmente muito rico em sódio, o que agrava muito e deixa a gente mais propício a ter doenças graves, até mesmo como o câncer.
Então vai da gente selecionar aqueles alimentos que a gente está levando para dentro da nossa casa e principalmente os lugares que a gente está frequentando, que a gente está levando o nosso filho. Eu sei que é uma fase difícil, McDonald's, as crianças sempre pedem, mas a gente tem que colocar um limite naqueles dias de passeio nesses lugares que a gente sabe que tem comidas que não fazem tão bem assim. Então coloca um limite dentro da sua casa, é você mãe, é você pai que dita as regras. Eu sei que no início é difícil, mas lembre-se, isso é o bem para o seu filho e toda mãe quer o bem para o seu filho. Então agora eu vou mostrar para vocês uma dica que é uma coisa muito importante, que é o que o seu filho leva na lancheira dele para a escola. Vamos ver uma variedade aqui, eu dividi em dois lados aquilo que eu não recomendo e aquilo que eu recomendo para a gente poder levar na lancheira. Importante falar também que esses alimentos que devem ser evitados, ele não só serve para crianças que têm sobrepeso e que são gordinhas, não. Até se o seu filho for magrinho, ainda assim ele tem de consumir coisas que têm nutrientes, que têm vitaminas, que são ricos em coisas boas. Nada muito vago, nada de caloria vazia, não tem porquê. Se esses alimentos são muito presentes na sua casa e você já conhece todos eles, vamos aproveitar um novo ano para a gente poder mudar os hábitos a partir de agora, porque nós podemos mudar aqueles dados que eu falei anteriormente sobre a expectativa de 2025 com relação à obesidade e sobrepeso das crianças. Então eu juntei vários alimentos que são muito consumidos, a maioria, todos eles, né, industrializados, biscoitos muito ricos em gorduras, biscoitos de chocolate, de recheio, outros biscoitos pipoca, toda essa linha de biscoitos muito ricos em gordura, isso tudo tem que estar descartado e infelizmente é o favorito das crianças. Outra coisa que me chama muita atenção nessas indústrias é como eles acabam apelando. Eles estão sempre usando assim bichinhos divertidos, personagens favoritos que estão na moda. Ah, vou usar o super-herói favorito e o seu filho gosta daquele bichinho, né? Tem uma simpatia e quando vai ao supermercado acaba pedindo para poder comprar aquele produto, que todos eles infelizmente são muito ricos em calorias. Outra coisa que engana muito a gente são os sucos, porque quando a gente ouve aquela propaganda onde fala de a gente seleciona as melhores frutas para poder fazer o suco, ou então aquela palavra bonita, néctar. E quando a gente ouve, nossa, néctar, passa uma ideia tão natural, né, daquela, poxa, somente a fruta. Infelizmente, seu filho está consumindo açúcar misturada com água, corante, aditivo, tudo que faz muito mal à saúde. De suco, infelizmente, esses industrializados não tem nada. E tem aqui os vencedores, que são os mais consumidos, que é esse chocolate, né, que parece inofensível, e a Coca-Cola. Você sabia? Parece uma quantidade pequena, né? E aí você pensa assim, ah, são crianças, coitados, a gente vai proibir eles numa fase tão gostosa de consumir esses alimentos que ele gosta tanto. Primeiro que esses alimentos jamais devem ser apresentados por você. Ele pode e vai conhecer isso pelos amigos, na casa dos colegas, mas não é você, mãe, que tem que colocar a Coca-Cola num copinho e dar para o seu filho. Você sabia que uma latinha de Coca-Cola, se consumida todos os dias, no final de um mês, equivale a 1,110 kg de açúcar? Consegue imaginar seu filho, por mês, consumindo 1,110 kg de açúcar? É um absurdo e não é você que pode autorizar, que pode permitir que algo assim esteja entrando dentro da sua casa. E aí a gente vai falar assim, ah, mas é tão complicado, né? Esse mundo saudável, muitas vezes acaba sendo caro, trabalhoso. Nada é caro e trabalhoso quando a gente coloca um planejamento inteligente na frente. E eu separei aqui coisas muito simples que vão substituir todas essas besteiras que a gente acabou de descartar da lancheira do nosso filho nesse ano agora de 2017. E aí aqui eu separei, ó, melancia. Lembrando que não só a melancia faz parte, né? O importante é você sempre variar. Um dia você coloca a melancia na lancheira dele, outro dia você tenta o melão, kiwi, morango, banana. O importante é você variar, apresentar um leque bacana de frutas para ele. Aqui eu apresentei uma outra versão também de biscoito, só que a gente está falando de biscoitos diferentes, biscoitos integrais, que têm calorias boas.
Aqui a gente está falando do iogurte, que é outro tipo de iogurte. Um iogurte numa linha light, desnatado, natural, ou seja, tem o cálcio que o nosso pequeno tanto precisa e não tem todo esse açúcar que nem nosso filho, nem ninguém precisa. E aqui eu dei a sugestão de um suco natural, que é aquele que a gente vai fazer em casa. Então, uma dica boa, quando você for comprar uma fruta, exemplo, eu vou comprar um abacaxi. Quando você tiver com aquele tempinho no domingo, dá uma cortada no abacaxi, corta ele em pedacinhos, coloca no saquinho dentro do congelador. Porque aí fica fácil acordar 10 minutinhos mais cedo, bater todas essas polpas, esse suco congelado no liquidificador e de manhã colocar numa garrafinha para o seu filho levar para a escola. E aqui eu fiz uma combinação unida de várias coisas. Aqui eu coloquei iogurte, uma variedade de frutas e aveia. Ou seja, se a gente quiser, a gente consegue sim mudar o hábito dos nossos filhos e fazer com que ele aceite isso de uma maneira boa. Tenho certeza que ele vai ser muito grato por você ter apresentado para ele tantos alimentos bons. Já coloca essa dica que eu vou dar agora no menu da semana, que a gente vai colocar esse prato na mesa e as crianças não vão nem desconfiar que isso é um prato super fit e saudável. Então vamos lá, quando a gente faz aquele prato geralmente muito verde, com os alimentos que para a criança não é muito apetitoso, a gente acaba afastando eles e muitas vezes não tem porquê. Vou passar uma receita agora para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente tem que lidar com as crianças nessa fase em que eles estão recusando tudo que é muito saudável. Exemplo é o couve-flor. Quem nunca ouviu falar em couve-flor gratinada? Até às vezes a gente mesmo que não gosta da couve, quando vai no self-service, acaba pegando ela sem saber que é couve-flor, porque ela tá ali com queijinho por cima, tá com uma aparência mais bonita. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um creme branco natural e a gente vai substituir o creme de leite pelo creme cheese, ou creme de queijo Minas ou requeijão. E aí a gente coloca todos os temperos que tem direito, cebola, alho, faz o creme branco, coloca em cima dessa couve-flor e coloca uma camadinha bem fininha de queijo. Esse queijo eu recomendo sempre você utilizar o queijo Minas, que é um queijo mais saudável. A gente dá aquela raladinha ali, coloca ele no forno, quando a gente tirar essa couve ela já vai estar totalmente tapada, né, com aquela cara de comida saborosa, suculenta, e eu sei que crianças amam queijo. Então a gente vai falar nada e vai deixar eles mesmos se servirem, experimentarem aquele alimento e perguntar. E é nessa hora que a gente vai falar, não, realmente, esse é um alimento muito bom e faz muito bem para você, e apresentar que aquilo que ele está comendo é de fato um alimento saudável. Outra dica bacana para as crianças que têm mais dificuldade com fruta é a gente pegar um copo de milkshake bem bonito, pegar uma cobertura de chocolate e fazer igual como eles comem naqueles lugares. Milkshake, né, com aquela aparência de chocolate bem gostoso. Então cobre todo o copo com aquela cobertura de chocolate e a gente vai bater o leite semi-desnatado ou desnatado com um copinho de iogurte e uma fruta de preferência da criança. E aí você escolhe, pode ser banana, pode ser abacaxi, pode ser morango, qualquer fruta combina muito bem ali com leite. E aí o legal é você deixar essas frutas congeladas durante um tempo, porque quando a gente bater, ela vai estar numa consistência de smoothie, então ela já vai estar mais parecida com o milkshake. Coloca no copo, serve, e quando servir a gente não fala nada, não precisa falar que é fruta, do que é, só deixa ali do lado da mesa dele, se ele estiver assistindo televisão, mexendo no computador, e deixa ele experimentar e questionar sobre aquele alimento que ele está consumindo. Espero que todas essas dicas tenham sido muito válidas para você. E lembre-se, essa fase de educar o filho é complicado porque a gente muitas vezes não quer brigar, não quer discutir, não quer questionar, não quer ouvir aquela birra que é desagradável, mas você tem que saber que a gente tem que evitar esse problema agora. Por uma questão de saúde, é muito mais que uma questão de estética. Porque criança, mãe, né, a gente que ama, a gente não vê defeito no filho. Mas lembre-se que isso vai interferir e muito na saúde dele. E a saúde do seu filho é a sua saúde também. Espero que vocês tenham gostado do programa. Um beijo. Qualquer dúvida, eu vou estar deixando o meu e-mail aqui. Manda um e-mail para mim que eu vou ter prazer em responder, ok? Beijo, até a próxima. Tchau!